Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 818 do STJ. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E compartilhe esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Envia naquele grupo de WhatsApp de concurseiro. Compartilha na sua rede social preferida que está nos ouvindo. Ajuda demais, você não faz ideia. E, gente, tem uma notícia boa para vocês. Esse é o último informativo do STJ antes da pausa do mês de julho. Mas, por outro lado, a notícia mais ou menos para vocês é que esse informativo de hoje tem muito julgado denso. Para mim, eu posso classificar como julgado difícil mesmo, porque esses temas mais relacionados a direito tributário acabam exigindo que nossa mente trabalhe com um pouco mais de força. Então, escute esse informativo com atenção, porque o negócio vai ser tenso. Então, vamos lá. Primeiro julgado de hoje é uma tese repetitiva, como várias teses repetitivas nesse informativo, foi inserido na Lei Complementar 70 de 91, que trata do COFINS, e a tese é o tema 1237 ficou da seguinte forma: os valores de juros calculados pela taxa Selic ou outros índices recebidos em face de repetição de débito tributário na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como receita bruta operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS cumulativas e por integrarem o conceito amplo de receita bruta na base de cálculo das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS não cumulativas. Professor, já começou difícil, né? Mas vamos lá que a gente vai entender. Vamos para o primeiro exemplo didático. Imagina que a empresa Alfa, ela atua no setor de manufatura e ela identificou que ela pagou em excesso um determinado tributo em virtude de um erro de cálculo. Após consultar o seu departamento jurídico, essa empresa propõe uma ação de repetição de débito tributário, ou seja, uma ação para receber de volta aquilo que ela pagou a mais. O processo tramitou na Justiça e, após 2 anos, a Alfa conseguiu uma decisão favorável que determinou essa restituição de valores pagos. E esses valores, claro, vão vir atualizados, nesse caso pela taxa Selic. O valor original era 200 mil, mas ela recebeu 242 mil. Por quê? Porque esse valor veio atualizado pela taxa Selic. Pergunta se esses 42 mil vão integrar a base de cálculo das contribuições do PIS, PASEP e COFINS? Gente, sim. Por quê? Porque se trata de receita bruta operacional, que é a base de cálculo desses tributos. Qual é a base legal disso, professor? Gente, lá na Lei 4506 de 64, nós temos que as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões integram a receita bruta operacional, artigo 44, inciso 3. Além disso, nós temos, por exemplo, na Lei 9718 de 98, que os juros, o desconto, a correção monetária pré-fixada, o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo contribuinte, etc., serão incluídos no lucro operacional. Ou seja, tanto esse valor restituído quanto os juros aplicados vão integrar a receita bruta operacional e dessa forma vai integrar a base de cálculo desses tributos. Quais são os tributos que nós estamos falando aqui? PIS, PASEP e COFINS. Segundo exemplo didático. A empresa Alfa prestou um serviço a um cliente e o valor do serviço foi R$100 mil, mas o cliente atrasou. E no momento que ele pagou, ele precisou pagar então juros moratórios
totalizando R$ 106 mil. Mesma pergunta aqui, esses R$ 6 mil devem integrar a base de cálculo do PIS, PASEP e COFINS? Resposta sim. Por quê? Porque integram também a receita bruta operacional da empresa alfa. São classificados como receitas financeiras. Então, esses juros que ele recebeu aí a mais em virtude do atraso no pagamento também vai integrar a base de cálculo do PIS, PASEP e COFINS. Última pergunta, professor, faz diferença se esse PIS, PASEP e COFINS são pagos de forma cumulativa ou não cumulativa? Gente, não faz diferença. Então, tanto faz aqui, se for regime cumulativo ou não cumulativo, nos dois casos vai integrar sim a base de cálculo. Qual é a diferença prática aqui? A única diferença é que, para esse efeito, pelo menos, é que no caso do PIS, PASEP e COFINS sob regime cumulativo, a base de cálculo é a receita bruta operacional ou faturamento. E já no caso do regime não cumulativo, a base de cálculo é a receita bruta em sentido amplo, em sentido total. Mas, em todos os casos, esses valores eles vão fazer parte do conceito, tanto de receita bruta operacional, quanto de receita bruta em sentido amplo. E por fim, gente, só para que você não confunda, esse mesmo raciocínio ele não vai funcionar quando a gente pensar em imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esses valores referentes à taxa Selic na repetição de débito tributário não vão integrar a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica e nem da contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque aqui nós temos uma situação em que esses juros têm natureza de danos emergentes. Então, não vai ter nenhum tipo de impacto no pagamento de IRPJ e CSLL. E aqui você pode lembrar daquela diferenciação, entre lucros cessantes e danos emergentes. Danos emergentes são aqueles prejuízos imediatos, mensuráveis, enquanto os lucros cessantes compreendem aquilo que o indivíduo, a empresa, enfim, deixou efetivamente de lucrar. Então, quando há uma indenização por lucros cessantes, de fato vai haver incidência de imposto de renda. E aí isso vale tanto quando a gente fala de empresa, quanto quando a gente fala de pessoa física. Mas quando há indenização por danos emergentes, só se está recompondo aquele patrimônio que foi desfalcado. E nesse caso concreto, que nós estamos falando de restituição de débito tributário, se entende que há uma recomposição tão somente do dano. Então, são danos emergentes. E da mesma forma, o acessório, que vai ser aqueles juros que vai incidir, normalmente a taxa Selic, vai ter a mesma natureza. Então, sobre esse valor não vai incidir imposto de renda pessoa jurídica ou contribuição social sobre o lucro líquido. Temos aqui teses qualificadas, tese de repercussão geral 808 e 962 do STF, e também o tema 505 do STJ, então não confunda, tá? PIS, PASEP e COFINS vai incidir, mas IRPJ e CSLL não vai incidir. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? Os valores de juros calculados pela taxa Selic ou outros índices, recebidos em face de repetição de débito tributário na devolução de depósitos judiciais nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigação contratual em atraso, por serem caracterizados como receita bruta operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS cumulativas e por integrarem o conceito amplo de receita bruta. Estão também na base de cálculo das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS não cumulativas. Próximo julgado de hoje é mais um tema repetitivo, tema 414, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e aqui, na verdade, nós temos uma revisão de tese. E essa tese, gente, é imensa, tem 3 tópicos, então não vou ler a princípio, mas eu vou explicar do que se trata e após eu vou efetuar aqui a leitura, tá? Então, nós temos aqui uma situação que está no âmbito
da leitura de consumo de água em condomínios. Porque, veja só, nós temos basicamente duas situações relativas ao consumo de água em condomínios. Em uma, há uma leitura individualizada pela companhia de água. Então, nesse caso aqui, cada morador vai ter a sua estrutura de água individualizada, cada morador tem o seu contrato individualizado com a companhia de água, e aí a companhia de água vai até a residência, efetua a leitura e envia a conta, do mesmo jeito que acontece em uma casa de rua normal, né, que não seja um condomínio. O segundo caso é aquele em que há um único medidor que serve para todas as casas. E aí, gente, é a tal da medição global. Por que que muitas vezes se faz assim? Porque é muito mais caro fazer a estrutura individualizada para cada casa, e aí acaba-se também tendo um problema, que às vezes até de segurança, de ter que ter sempre um funcionário entrando ali para realizar as leituras. E se evita isso, não é, tendo uma leitura única. Mas aí ainda temos duas situações possíveis aqui. Na primeira situação, há de fato um único hidrômetro na entrada, que esse hidrômetro é da companhia de água, e aí depois o condomínio vai decidir como é que divide a conta entre as pessoas, porque não vai ter leitura individualizada. Então vai dizer, ó, é uma taxa fixa aqui para todo mundo, então rateia de forma igual, enfim. O condomínio vai decidir. Isso aqui dá uma confusão que, nossa senhora. A segunda situação é o modelo híbrido, que dá um pouco menos de confusão, mas também dá, que é quando há um hidrômetro para cada casa, mas esse hidrômetro ele é de uso interno. Então, quem vai ler ele vai ser, na verdade, um funcionário do próprio condomínio, e aí essa conta de água vai vir junto com a conta do condomínio de forma rateada de acordo com o consumo que foi lido no hidrômetro da casa. Isso aqui já dá um pouco menos de problema, né? E hoje é até o mais comum, penso eu, pelo menos, nos condomínios que eu vejo, de conhecidos, amigos, familiares, eu vejo isso como a solução mais comum hoje. Tá, esse é o primeiro conceito aqui introduzido para vocês, a primeira contextualização. O segundo ponto é saber que a tarifa de água ela é dividida aqui em duas parcelas. Uma parcela fixa, que é a tal da franquia de consumo, que ela diz respeito a um consumo mínimo e que, mesmo que você não utilize nada, você paga, via de regra, essa taxa mínima. E do que passa disso há uma parcela variável que vai ser ali de acordo com o seu consumo real. Certo. Qual é a questão? A questão é que o tema 414 do STJ, ele trazia uma situação onde, no caso de condomínio, né, nessa situação aqui, em que havia uma medição global, se pagava uma única taxa mínima. Então, imagina que você tinha 100 unidades habitacionais. Só se pagava uma taxa mínima mais parcela variável. E aí se dividia isso entre os 100, de acordo, obviamente, com os critérios ali adotados pelo condomínio. Podia ser um modelo puro ou um modelo híbrido. Então, gente, vocês conseguem perceber que era uma situação favorável? Porque ao invés das 100 pessoas, cada uma pagarem a parcela fixa mais parcela variável, aqui se pagava apenas uma parcela fixa rateada por 100. E aí, afora isso, né, vinha a parcela variável, que também era rateado, tudo é rateado de acordo com o modelo adotado. O que aconteceu agora? O que aconteceu foi que o STJ entendeu que esse tema aqui trazia uma situação de quebra de isonomia e passou então a permitir que seja cobrada uma tarifa mínima para cada unidade habitacional, mesmo nessa circunstância em que nós temos uma única medição, então um sistema de medição global. Basicamente foi isso aqui. E aí a tese é bem grande, e agora eu vou começar a ler a tese propriamente dita, e basicamente, se eu entender que há alguma coisa a explicar, eu paro após cada tópico e faço uma breve explicação, tá? Então vamos lá. 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo, ou seja, múltiplas economias. Economias, então, é o termo utilizado para unidade de consumo, e um único hidrômetro.
é lícita a adoção de metodologia de cálculo de tarifa devida pela prestação de serviço de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa, ou seja, uma tarifa mínima, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras, bem como por meio de uma segunda parcela variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo de tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas a média do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo, ou seja, uma única economia. Ou seja, tese 2, não é possível considerar todas as unidades de consumo do condomínio como se fossem uma só. E na tese 1, um detalhe aqui importante, tá, para não passar batido, a tarifa variável só vai ser devida quando o consumo exceder a tarifa mínima de todas as unidades. Então, imagina, por exemplo, que cada unidade paga de tarifa mínima o equivalente ao consumo de 10 metros cúbicos de água, e aí são 100 unidades, então vai ter ali um consumo mínimo de 1.000 metros cúbicos de água. Se globalmente o consumo passar de 1.000 metros cúbicos de água, vai começar a pagar a tarifa adicional. Se ficar dentro desses 1.000 metros cúbicos de água, aí só vai ser cobrada a tarifa mínima. Tá? E agora 3, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo de tarifa devida pela prestação de serviço de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo, ou seja, cada unidade vai ter que, no mínimo, pagar a taxa mínima. Ela não vai ficar isenta de pagar a taxa mínima, já que, como nós já vimos, se forem 100 unidades, são 100 taxas mínimas, ok? Então, vamos para o próximo julgado de hoje. Próximo julgado, inserido na Lei 8.212 de 91, lei que trata de normas gerais sobre Seguridade Social, mais uma tese repetitiva, tema 1252. Incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade em razão da sua natureza remuneratória. Então vamos lá. Contribuição patronal, está no artigo 22, inciso 1, ela é de 20% do total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título. Então, o empregador recolhe ao INSS 20% daquele valor que ele paga a título de remuneração. Certo. Segundo ponto aqui, gente. O artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal, diz que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciário e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Ok, então agora aprendemos que o ganho habitual do empregado a qualquer título é incorporado ao salário para efeito de contribuição previdenciária. Já aprendemos duas coisas aqui muito importantes. Terceiro ponto, o adicional de insalubridade é uma verba de natureza habitual? É uma verba de natureza habitual e é também uma verba, gente, que possui natureza remuneratória. Então, por conta disso, aquele adicional que se recebe em virtude da insalubridade, que o que é a insalubridade, professor? É aquela circunstância em que um empregado ele está exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados. Então, nesse caso, ele recebe um adicional. Esse adicional tem natureza remuneratória, é habitual e, portanto, ele integra o salário de contribuição e ele vai ser base de cálculo também da contribuição patrimonial, que vai ser de 20%. Então, como é que ficou a tese?
incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade em razão de sua natureza remuneratória. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 8.213 de 91, Lei dos Benefícios do RGPS, e mais uma tese repetitiva, tema 1207, a compensação de prestações previdenciárias recebidas na via administrativa quando da celebração dos cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumuláveis, deve ser feita mês a mês, no limite para cada competência do valor correspondente ao título judicial, não devendo ser apurado o valor final ou final negativo ao benefício, de modo a evitar a execução investida ou a restituição indevida. Tá, vamos entender isso aqui, tá? Primeiro ponto, existem determinados benefícios que são inacumuláveis. Onde que eu encontro esses benefícios? Artigo 124 da Lei 8.213. Então, por exemplo, você não pode acumular uma aposentadoria com o auxílio-doença, você não pode acumular mais de uma aposentadoria e abono permanência em serviço, salário maternidade e auxílio-doença, mais de um auxílio-acidente. E, inciso 6, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Lembrando, tá, gente, que aqui estamos falando sobre benefícios no âmbito do regime geral de previdência social. Tá, agora nós já entendemos que existem determinados benefícios que são inacumuláveis. Agora vamos direto para o caso concreto didático. Imagina que o seu José recebeu administrativamente um benefício de auxílio-doença no valor de R$2.000 mensais. Esse benefício foi concedido, vamos prestar atenção nos marcos, tá? Foi concedido em janeiro de 2020 e encerrou em junho de 2020. Então, em julho, mês 7, ele retornou ao trabalho, recebeu de 1 a 6, mês 7 retornou ao trabalho. Em setembro, ele obteve uma sentença favorável que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez e entendeu que essa aposentadoria era devida desde abril de 2020. Qual o valor da aposentadoria? R$ 1.800 por mês. Então, nós temos aqui duas situações que eu quero que você se atente. Primeiro, o valor da aposentadoria que é menor do que o valor do auxílio-doença. O auxílio-doença era R$ 2.000, a aposentadoria por invalidez, nesse caso concreto aqui, foi R$ 1.800. Segundo ponto, temos que perceber aqui que ele recebeu auxílio-doença de janeiro a junho e que, na sentença, ele passou a ter direito de receber a aposentadoria por invalidez a partir de abril. Então, como a sentença foi lá em setembro, ele iria receber, teoricamente, um retroativo que iria de abril a setembro, sendo que em abril, maio e junho, ele já recebeu auxílio-doença. Aí eu pergunto, pode acumular auxílio-doença com a aposentadoria? Não pode acumular auxílio-doença com a aposentadoria, gente. Então, nesse caso aqui, na hora que for calcular esse retroativo, vai ser necessário compensar esses valores. Então, ele não vai poder receber retroativo de aposentadoria nos meses de abril, maio e junho. Ele só vai receber julho, agosto e setembro. Ok. Agora vem a questão, como é que vai ser feita essa compensação? Porque veja só, se você simplesmente pegar o valor global, você pega 1.800 vezes 6, porque foram 6 meses aqui de retroativo. E aí você pegaria 2.000, que foi o que ele já recebeu, vezes 3, e a bateria. Tá certo fazer dessa forma? Gente, não tá certo fazer dessa forma. A compensação tem que ser feita mês a mês e ela nunca pode deixar um saldo negativo. O que isso significa? Significa que lá no mês de abril, ele deveria ter recebido a aposentadoria por invalidez, mas ele já tinha recebido auxílio-doença. O auxílio-doença foi maior do que a aposentadoria por invalidez, R$ 200 a mais. O saldo aqui vai ser menos 200? Não. O saldo aqui vai ser zero, porque não é possível
ter um resultado negativo dentro do mês. Porque, veja só, ele recebeu auxílio-doença por uma decisão administrativa. Seria justo que agora ele tivesse que devolver um valor, sendo que ele tinha direito, né? Foi reconhecido administrativamente e agora ele teve reconhecido administrativamente, foi o direito a outro benefício. Então, de fato, ele não tem que devolver dinheiro. Seria uma situação muito injusta. Inclusive, seria uma sentença que o traria a uma situação pior do que a sua situação inicial, sendo que foi ele que propôs a ação. Então, nesse caso aqui, gente, se o valor do benefício que ele já efetivamente recebeu é maior, o saldo é zero. Então, na prática, quanto é que ele vai receber? Ele vai receber os valores referentes a julho, agosto e setembro. Então, 3 vezes 1.800, ele recebe 5.400. Esses valores que ele recebeu de auxílio-doença vão ser compensados de forma integral, não vão deixar nenhum tipo de saldo negativo. Conseguiram entender? Trata-se aqui de uma interpretação favorável ao contribuinte, não é de fato. Então, como ficou aqui a tese? A compensação de prestações previdenciárias recebidas na via administrativa, quando da elaboração de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, deve ser feita mês a mês no limite de cada competência do valor correspondente ao título judicial, não devendo ser apurado o valor mensal ou final negativo do benefício, de modo a evitar a execução invertida ou a restituição indevida. Próximo julgado do dia diz respeito ao Código de Processo Civil e também à Lei 9494 de 97, que trata, sobretudo, sobre a tutela antecipada contra o poder público. Temos mais uma tese repetitiva, tema 1190 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a fazenda pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de RPV. Temos aqui, gente, uma mudança de jurisprudência, tá? Então, muito cuidado aqui com essa decisão e mudança de jurisprudência aqui com fixação de tese qualificada, né? Tema repetitivo 1190. Qual é o debate aqui? O debate é o seguinte: há uma execução contra a Fazenda Pública, a Fazenda Pública não impugnou a execução. Mesmo assim, ela vai ser condenada em honorário de sucumbência? A resposta agora é não. Um não limpo e seco, tá? Porque antes era um depende. Mas vamos entender como saiu-se, não foi nem de um não, saiu-se de um sim para um depende e agora para um não. Então, momento 1. Num primeiro momento, havia possibilidade de fixação de honorários em qualquer execução contra a Fazenda Pública. Então, havia execução, impugnado ou não, a jurisprudência era nesse sentido de que se fixava honorário de sucumbência. E aqui temos decisões mais ou menos ali pelo ano de 2003 ainda nesse entendimento. Acontece que no segundo momento houve uma limitação, e essa limitação foi em virtude da MP 2180-35 de 2001 e acrescentou o artigo 1º-D à Lei 9494 de 97. E aí, basicamente, o que diz esse artigo? Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. Então, não embargou a execução? Não vai ser fixado honorário. É isso que diz o artigo 1º-D. Mas, apesar disso, a jurisprudência aqui fez um distinguish. Ela disse, olha, os honorários advocatícios, eles não são devidos quando a Fazenda Pública for pagar via precatório. Mas se a Fazenda Pública for pagar via RPV, ou seja, via requisição de pequeno valor, aí sempre vai ser devido honorário de sucumbência, seja ou não impugnado, ou embargado, enfim, essa execução. Gente, esse foi o entendimento que prevaleceu aí por um bom tempo.
Se for pago por meio de precatório, não cabe fixação de honorários se não for embargada ou impugnada a execução. Agora, se fosse por RPV, caberia. E agora, nesse terceiro momento, agora nós temos um não sonoro. Não importa mais se o pagamento foi via RPV ou se o pagamento vai ser feito via precatório. Por que a jurisprudência mudou nesse sentido? Gente, o grande argumento aqui é o de que o poder público ele não tem a opção de cumprir voluntariamente a execução. Então, se ele não tem essa opção, não há sentido, digamos assim, em condená-lo em honorário de sucumbência quando ele não impugnar essa execução. Segundo ponto, entendeu-se que essa situação em que se fixava honorário de sucumbência no caso de pagamento por RPV, mesmo sem impugnação, acabava favorecendo a apresentação de impugnação sem fundamento, porque não tinha ali uma sanção, O honorário já ia ser condenado de qualquer forma. Então vamos aqui apresentar a impugnação qualquer para ganhar tempo, já que não vai ter consequência nenhuma. Ou seja, se criava uma situação em que era favorável apresentar a impugnação, mesmo que sem fundamento, já que ganharia tempo e não teria nenhuma consequência com fixação de honorário, já que já teria honorário fixado de toda forma. 2 pontos. Houve modulação de efeitos, então é daqui para frente. Segundo ponto, muito cuidado com o artigo 85, parágrafo 7º do CPC de 2015, que determina que não serão devidos honorários de sucumbência no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. Então, esse dispositivo aqui continua valendo? Claro, de fato, não será. Mas não faça aqui uma leitura a contrário senso, de que se o pagamento for via RPV, vai caber fixação de honorários mesmo que não impugnado. Esse raciocínio estaria incorreto. Próximo julgado diz respeito à Lei 10.522 de 2002, mais uma tese repetitiva, tema 997, e a tese ficou da seguinte forma: o estabelecimento de teto para adesão ao parcelamento simplificado, por constituir medida de gestão e eficiência na arrecadação e recuperação do crédito público, pode ser feito por ato infralegal nos termos do artigo 96 do CTN. Excetua-se a hipótese em que a lei em sentido estrito definir diretamente o valor máximo e a autoridade na regulamentação da norma fixar a quantia inferior à estabelecida na lei em prejuízo do contribuinte. Gente, artigo 14C da Lei 10.522 de 2002 traz que poderá ser concedido, de ofício ou a pedido, parcelamento simplificado, importando o pagamento da primeira prestação em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigibilidade do crédito tributário. Então, basicamente, nós temos aqui uma situação em que é possível um parcelamento simplificado daquela dívida tributária. Professor, e qual é a diferença do parcelamento ordinário ou parcelamento comum para o parcelamento simplificado? A diferença é só uma. É que no caso do simplificado, é mais simples de aderir. Então, muitas vezes você consegue aderir até mesmo pela internet. Você já realiza ali aquela opção e já começa o pagamento sem grande burocracia. Então, é para isso que serve o procedimento simplificado. Qual o debate que surge aqui? O debate é porque, pela redação antiga do artigo 11, parágrafo 6º da Lei 10.522, havia a previsão de que um ato do ministro de Estado da Fazenda iria determinar o valor máximo da dívida, que poderia aderir a esse procedimento simplificado. E aí, atualmente, esse artigo está revogado. E aí, basicamente, temos só o artigo 14C, que traz essa possibilidade de parcelamento simplificado ainda. E aí, qual foi a dúvida jurídica que gerou? Ainda pode existir um teto para o valor que pode aderir a esse procedimento simplificado, ou agora, independentemente de qualquer valor, vai ser possível a adesão,
Segunda pergunta, esse valor pode ser fixado através de norma infralegal? Então pode, por exemplo, ser um decreto? Pode sim ser um decreto. Agora, atenção, caso a lei preveja um valor, o decreto nunca vai poder prever um valor inferior àquele que está previsto na lei. Então, se a lei fala que dívidas de até R$ 1 milhão podem ser parceladas através de procedimento simplificado, não pode vir um decreto, por exemplo, dizer que esse valor é de até R$ 500 mil. Ok? Ok. Então, tema 997, o estabelecimento de teto para adesão ao parcelamento simplificado, por constituir medida de gestão e eficiência na arrecadação e recuperação do crédito público, pode ser feito por ato infralegal nos termos do artigo 96 do CTN, excetua-se a hipótese em que a lei em sentido estrito defina diretamente o valor máximo e a autoridade administrativa na regulamentação da norma fixar a quantia inferior à estabelecida na lei em prejuízo do contribuinte. Antes de seguir em frente, eu vou fazer um convite muito especial para você que nos acompanha, mas ainda não conhece o Clube da Lei. O Clube da Lei é nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Nosso material, ele integra a legislação com a jurisprudência de uma forma super contextualizada, te permitindo esse estudo integrado. E, além disso, ele é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui para você em formato de áudio. E, além disso, você tem acesso a planos de leitura que te possibilitam um estudo sempre com continuidade, baseado naquela carreira que é o seu objetivo, ou mesmo naquele edital específico, sem nenhum custo adicional. Uma única assinatura que dá acesso a todos os planos de estudo, inclusive planos focados em editais específicos. Então, vem fazer parte desse Clube da Lei. O valor é super acessível. Se você pegar o valor do plano anual e dividir quanto daria por mês, vai dar ali 20 e poucos reais por mês, dá o preço de um calzone com a Coca-Cola. Então, vem fazer diferença no teu futuro com esse investimento que realmente acredito que vai valer muito a pena para você. Último convite, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele texto que você às vezes já tem na gaveta, um TCC, uma monografia, pode ser às vezes uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é mais fácil do que você imaginava, o valor também é acessível e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Ok? Vamos para o próximo julgado de hoje. Foi inserido na Lei 10.833 de 2003, que trata da legislação tributária federal, mais uma tese repetitiva, tema 997 do STJ. E essa tese ela é dividida aqui em dois tópicos. Tópico 1, os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no artigo 13 do Decreto-Lei 1598 de 77. 2, os valores pagos pelo contribuinte substituído a título de ICMS substituição tributária não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Eita, professor, agora pesou, viu? Já está quase 40 minutos, você vem com uma tese dessa, vamos lá, vamos entender, vai dar certo, tá? Primeiro ponto, o que é substituição tributária? É uma técnica de arrecadação de impostos em que se atribui a um terceiro a responsabilidade pelo pagamento de um tributo devido por outrem. Então, além da substituição tributária propriamente dita, nós temos aqui dois modelos, que é a substituição tributária para frente ou progressiva e a para trás ou regressiva. E aí é bem fácil você assimilar quando é que essa substituição tributária é progressiva ou para frente. É quando aquele agente da cadeia produtiva ele recolhe de forma antecipada aquele tributo que seria devido nas etapas posteriores. Então você tem, por exemplo, o fabricante passa a mercadoria para o distribuidor, que passa para o comerciante, que passa para o consumidor final.
Temos aqui, então, 3 eventos a serem tributados até chegar no consumidor final. Quem vai recolher o imposto aqui na substituição tributária para frente? Vai ser o primeiro, o fabricante. Ele recolhe e aí ele já recolheu o valor que vai ser devido, na verdade, nas operações subsequentes. E na substituição tributária para trás ou regressiva, aí é o contrário. Aí quem vai recolher é aquele agente da última etapa. Então, se fosse aqui uma substituição tributária regressiva, quem iria recolher era o comerciante ali daquela última etapa, recolheria por tudo que passou. Entendeu? Então, progressiva, vai haver o recolhimento antecipado, regressiva, vai haver o recolhimento diferido, ok? Ok. Exemplo de um imposto que pode ser recolhido assim em algumas circunstâncias. O ICMS, nós temos o ICMS-ST, que é exatamente ICMS em substituição tributária. E aí, gente, qual é aqui a minha pergunta? A minha pergunta é se esse valor pago aqui a título de ICMS em substituição tributária, ele vai integrar a receita bruta do substituto tributário. Por quê? Porque se integrar, a receita bruta dele vai aumentar, então aqueles tributos que incidirem sobre a receita bruta terão uma base de cálculo maior e ele vai ter que pagar mais imposto. A lógica é basicamente essa. Então vamos aqui para um exemplo didático bem simplificado aqui, tá bem simplista, só para você entender o raciocínio, tá? Temos aqui o fabricante, ele vende uma caixa de refrigerante para o distribuidor por R$ 136. O distribuidor vende para o varejista por 150 e o varejista para o consumidor final por 200. Desses R$ 136 aqui do fabricante, na verdade, ele só vendeu por 100. Esses R$ 36 aqui, eu estou colocando no exemplo que era o ICMS em substituição tributária, que ele está incidindo, na verdade, não só sobre esses R$ 100 que ele vendeu, mas estaria incidido aqui como se fosse sobre os R$ 200 lá que o varejista vai vender ao final. Professor, e como é que ele sabe por quanto o varejista vai vender? Gente, aí isso aqui ele já vai fazer de acordo com a tabela que o fisco vai trazer para ele, né? Então o contador dele vai calcular de acordo com aquela alíquota, com aquela tabela que está ali prevista pelo fisco, tá bom? Tá bom, beleza. Ele então vendeu por 136, sendo que R$ 100 foi o valor da venda e 36 foi ICMS em substituição tributária. Vem a pergunta, esses R$ 36 aqui integram a receita bruta da empresa? Não integra, porque na verdade aqui ele é um mero depositário. Da mesma forma, esse valor ele pode gerar algum tipo de crédito tributário para usar no futuro? Também não. Ele nem vai pagar imposto em cima disso, nem vai ter crédito tributário para usar depois. E aí, gente, sobre esse tema, nós temos exatamente um tema de repercussão geral, que é o tema 1125 do STJ. Nesse tema, o STJ entendeu que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva. Então, qual é a base de cálculo do PIS e COFINS aqui nesse caso? Vai ser a receita bruta. Em outras palavras, o ICMS em substituição tributária não integra a receita bruta. Qual foi o objetivo aqui do STJ nesse tema 1125? Foi não colocar esse contribuinte que paga o ICMS em substituição tributária em uma situação menos vantajosa do que aquele que paga o ICMS normal, digamos assim. Porque, veja só, se ele pagasse o ICMS normal, ele ia pagar só o ICMS em cima do valor daquela operação que ele está efetivamente realizando. Então, ele pagaria menos. Consequentemente, ele venderia mais barato. Consequentemente, a receita bruta dele seria menor. Consequentemente, a base de cálculo do PIS/COFINS seria menor. E já o ICMS em substituição tributária, ele estava ali sendo um mero depositário de valores que não pertencem a ele e mesmo assim
ele teria uma base de cálculo de PIS e COFINS maior. Faz sentido? Não faz. Então, o tema 1125 do STJ, ele veio para retirar essa situação de incongruência. Agora, caso se entendesse que esse contribuinte que paga o ICMS em substituição tributária teria direito a um crédito tributário para usar posteriormente, aí você estaria fazendo o contrário, né? Aí era ele que estaria em uma posição melhor do que quem paga o ICMS normal. Então o STJ primeiro disse assim, olha, você que paga ICMS em substituição tributária, você não pode ficar em situação pior do que quem paga ICMS normal. E aí veio o tema 1125 do STJ. Agora, o STJ disse assim, você não pode ficar em situação pior, mas em situação melhor também não pode. Você tem que ficar em situação igual. Então, agora veio essa decisão aqui com o tema repetitivo 997 do STJ. Então, o tópico 2 ficou assim. Os valores pagos ao contribuinte substituído a título de ICMS substituição tributária não geram, no regime cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS, PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Professor, e o tópico 1 vai pular? Não, vou não, é porque eu achei que era melhor explicar primeiro o tópico 2, agora eu vou voltar para o tópico 1. Fique tranquilo, então, agora voltando para o tópico 1, há um conceito aqui que é o conceito de custo de aquisição, que esse conceito está no artigo 13 do Decreto-Lei 1598 de 77. Basicamente, gente, o custo de aquisição envolve aqueles custos que são diretamente atribuíveis à aquisição de mercadoria para revenda ou produção de bens ou serviços. E aí é possível, no momento de estabelecer a base de cálculo de tributos, abater esse custo de aquisição. Ok? Ok. Pergunta-se, esse tributo recolhido em substituição tributária é custo de aquisição? Não é custo de aquisição. Se fosse um custo de aquisição, seria um outro argumento para essa empresa que recolhe o ICMS em substituição tributária conseguir abater base de cálculo para a incidência de tributos, dentre eles aqui PIS, PASEP e COFINS. Então, como é que ficou aqui agora o tópico 1 do tema 997? Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no artigo 13 do Decreto-Lei 1598 de 77. Gente, o informativo já vai aí com 47 minutos e meio, então eu acho que é melhor encerrar por aqui. Então, nessa primeira parte, ficamos só com aqueles julgados que são qualificados, né? Então só com tese repetitiva. E agora eu vou fazer uma segunda parte, que serão aqueles julgados desqualificados, a contrário senso, né? Não é desqualificado não, tá? Mas são aqueles julgados que não são teses repetitivas, então não são julgados qualificados. Então, vamos parar por aqui e vou começar agora a gravar a segunda parte do seu informativo. Agradeço muito a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite muito rápido, custa nada. Deixa aí aquele like, compartilha com aquele amigo, compartilha nos stories lá do seu Instagram para mostrar que está nos ouvindo, marca a gente. Eu agradeço muito, fortalece muito esse projeto. E por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final e até a segunda parte.